Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Leremos versículos 13 a 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meus amados irmãos, nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo tomando a figura de dois personagens muito conhecidos da igreja, Abraão e Davi, para deixar bem claro que a salvação que ocorria naquela época descrita no Antigo Testamento, ocorria da mesma maneira que ocorre nos dias de hoje. A salvação pela graça de Deus, mediante a fé no Messias, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no texto que nós lemos, Paulo acrescenta mais um tema na discussão. O apóstolo Paulo vai falar sobre ser herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. E para que compreendamos bem o texto, irmãos, primeiro precisamos entender o que é que significa isso. O que é que significa ser herdeiro do mundo? Eu gostaria de esclarecer, lendo alguns textos bíblicos. Alguns textos eu convido os irmãos para que abram alguns textos bíblicos, alguns poucos textos, para que essa expressão seja esclarecida, entendamos bem o que é ser herdeiro do mundo, que está aí no versículo 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo. Essa expressão, irmãos, ela é usada somente aqui pelo apóstolo Paulo. Você não vai encontrar Deus usando essa expressão quando ele fala com Abraão, nas conversas que ele teve com Abraão. Então, um leitor de primeira vista, de uma primeira olhada, poderia achar um pouco estranho. Que negócio é esse de ser herdeiro do mundo? Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro do mundo. Essa promessa atinge a nós. Nós também podemos dizer que somos também herdeiros do mundo. Então acompanhe comigo nesse intuito de nós entendermos o que significa essa expressão herdeiros do mundo. Eu convido os irmãos a abrirem Gênesis, capítulo 17, versículo 8, que diz o seguinte: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua,
e serei o Deus deles. Irmãos, aqui em Gênesis 17, Deus acrescenta algo à promessa que ele fez a Abraão anteriormente. Vocês sabem que desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus vem prometendo, vem falando com Abraão, trazendo algumas promessas, e aqui Deus acrescentou algo à promessa que ele fez anteriormente. Ou seja, Deus havia dito que Abraão percorreria aquela terra, seria peregrino na terra de Canaã, mas que aquela terra seria propriedade somente dos seus descendentes. E, de fato, isso aconteceu. Abraão peregrinou, andou em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, naquela terra, foi em cada limite daquela terra, e nessa caminhada lá havia 7 nações poderosas que viviam naquela terra, já viviam ali, que você vai encontrar no livro de Josué. Os amorreus, jebuseus, ferezeus e outros mais. E Abraão, então, peregrinou naquelas terras com a seguinte crença: olha, eu vou caminhar, eu vou peregrinar aqui nesta terra, eu creio com todo o meu coração que essa terra que eu estou pisando, vivendo em tendas, peregrinando, ela um dia será dos meus descendentes. Só que quando chega aqui, no capítulo 17, Deus amplia essa promessa. E o que é que Deus fala para ele? Olha, Abraão, eu darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. A ideia aqui, irmãos, é que Abraão também viveria naquela terra como herdeiro. E a pergunta que nós fazemos é: como é que Abraão vai andar na terra prometida como herdeiro, tomando posse daquela terra? A resposta, irmãos, é que Deus está prometendo a vida eterna a Abraão, prometendo que ele ressuscitaria. Vamos para o versículo 7, irmão, Gênesis 17, 7. Que Deus diz assim para Abraão: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Jesus, meus amados irmãos, ele interpretou esse versículo. Se os irmãos abrirem lá em Mateus, capítulo 22, versículo 32, Jesus interpretou esse versículo. E o que é que Jesus disse a respeito desse versículo? Jesus estava ali, como sempre, interpelando, discutindo com os saduceus, com os judeus. Na verdade, aqui, ele estava discutindo com os saduceus. Os irmãos sabem da controvérsia, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus, discutindo com eles, disse o seguinte: quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A ideia aqui, irmãos, é que Abraão venceria a morte. Por quê? Porque Deus não é um Deus de mortos. Deus é um Deus de vivos. Deus está prometendo aqui a Abraão, nesse capítulo, que a morte não iria derrotá-lo para sempre, que um dia ele iria ressuscitar. Muito bem, vamos para o capítulo 22 de Gênesis. Lembrando aqui aos irmãos que nós estamos usando esses versículos
para responder o que é que significa ser herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Aqui é um episódio também muito conhecido da igreja, episódio em que Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho, Isaque, e aí então nós lemos lá em Gênesis 22, 17, certamente, Deus prometendo a Abraão aqui, certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência, olhem bem, irmãos, o que Deus promete, tomará posse das cidades dos seus inimigos. Imaginem, irmãos, Abraão andando por aquela terra onde havia 7 nações poderosas em guerra, e Deus prometendo que os seus descendentes iriam subjugá-los, subjugar aquelas nações. A descendência de Abraão venceria aqueles inimigos. Irmãos, tudo isso que nós acabamos de considerar, os versículos que nós lemos, é resumido nessa expressão que Paulo usa aqui em Romanos 4,13. O que significa ser herdeiro do mundo? 3 coisas aqui nós vimos através dos versículos. Herdar a terra, vencer a morte e triunfar sobre os inimigos. E atenção aqui, irmãos, essas 3 promessas foram feitas para Abraão, e o apóstolo Paulo está mostrando que essas 3 promessas, elas são inauguradas na pessoa de Jesus Cristo, o descendente de Abraão, esse ser que apareceu na história, Deus encarnado, ele vem para conduzir-nos à nova terra, para vencer a morte e para triunfar sobre os nossos inimigos. Somente alguns poucos mais versículos aqui, irmãos, para enfatizar essa verdade maravilhosa. E você, quando eu estiver lendo aqui esses versículos, tente conectar com os versículos em Gênesis, que nós lemos há pouco. O primeiro que eu gostaria de ler no Novo Testamento é Filipenses 2:10. Até porque precisamos entender o se esse título, ser herdeiro do mundo, Abraão sendo herdeiro do mundo, nós também, como filhos de Abraão, nós também somos herdeiros do mundo. Veja o que Filipenses 2:10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus amados irmãos, todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus. E das promessas que Deus fez a Abraão, qual delas é cumprida aqui nesse versículo? A derrota dos inimigos. A derrota dos inimigos. Porque todo joelho, e aqui, irmãos, não inclui somente os joelhos dos remidos. Aqui inclui os condenados, se ajoelharão diante de Jesus. Aqui inclui os demônios, o próprio Satanás. Todos, sem exceção, irão se assumir como derrotados. Todos irão se ajoelhar diante de Jesus. E Deus prometeu isso a Abraão. Deus prometeu isso a Abraão. 1 Coríntios 15, 56 e 57. 55 e 57. Diz assim, 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
E no versículo 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a vitória que nós temos por intermédio de Jesus Cristo, irmãos? A vitória sobre a morte. Nós temos a vitória sobre a morte, promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo. Uma multidão que irá ressuscitar naquele dia, uma multidão que não irá mais morrer, que viverá eternamente. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela tem toda essa, um versículo explicando o outro, a Bíblia toda concordando, porque é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Gálatas 3, abra aí também a sua Bíblia, Gálatas 3, versículo 29. E aqui, irmãos, é muito importante esse versículo, porque mostra como é que nós fazemos parte disso. Como é que nós também podemos nos considerar herdeiros do mundo. Jesus, nós não temos dúvidas que tudo isso foi conquistado por Jesus, mas o que eu tenho a ver com isso? Nós estamos inseridos nessa promessa de sermos herdeiros do mundo. Olha o que é que diz Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é de Cristo? Você é de Jesus? Então é seu. Se você é de Jesus, é seu. A ressurreição é sua. A vida eterna, novo céu e nova terra, a imortalidade, se você é de Cristo, você é herdeiro do mundo. Então, irmãos, quando Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 13, fala de herdeiro do mundo, ele está resumindo tudo isso que nós vimos. Todos esses versículos que nós consideramos, vencer a morte, subjugar os inimigos, herdar a terra, tudo isso se resume nessa expressão que o apóstolo Paulo usa. Voltando aqui para Romanos 4, irmãos, temos agora Paulo levantando outra questão. Como é que você se torna herdeiro do mundo? Nós deixamos já bem claro aqui que é em Cristo Jesus, mas no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele traz a primeira maneira de como nós nos tornamos herdeiros do mundo, só que de maneira negativa. O que é que ele diz aqui? A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, está aí no versículo 13, ou a sua descendência por meio da lei. Por meio da lei. Como é que você se torna herdeiro do mundo? Não é por intermédio da lei. Não é por intermédio da lei. Não é através dos 10 mandamentos. Até porque os 10 mandamentos só seriam dados ao povo 430 anos depois de Abraão. Mas aí alguém pergunta, mas Paulo, Abraão foi um homem obediente. Abraão obedeceu a Deus. Deus disse, vá, Abraão, ele foi. Volte, Abraão, ele voltava. Abraão, sacrifique o seu filho. E Abraão, então, fazia tudo isso, obedecendo a Deus. Por que não foi pela lei, Paulo? Paulo explica aí no versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Anula-se a fé. Como a fé é anulada, irmãos? A fé
A lei, aliás, cumprir a lei envolve mérito. Cumprir a lei envolve merecimento. Envolve algo que eu tenho que fazer. A lei te dá o direito. E a fé, irmãos, a fé é o oposto disso. A fé é o oposto disso. A fé é você assumir a sua falência. A fé é você assumir que você não tem condições nenhuma de passar dos portões do céu, por causa do seu merecimento, por causa daquilo que você realizou. A fé é você dizer para Deus: olha, Deus, eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu me achego aqui com as minhas mãos vazias. Eu não tenho nada para te oferecer. É você reconhecer isso. Por que não foi pela lei, irmãos? Outra resposta, ainda no versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, cancela-se a promessa. Cancela-se a promessa. Irmãos, a promessa não foi dada a Abraão caso ele cumprisse a lei. Deus não disse assim: olha, Abraão, estão aqui, aqui estão os meus mandamentos. Abraão, você recebe agora esse conjunto de leis, obedeça a todas as leis, cumpra todas as leis, e no final, se você as cumprir, você então vai receber a salvação. Não foi isso que Deus falou a Abraão, irmãos. Abraão recebeu essa promessa pela fé. Abraão creu. Abraão creu. E aí no versículo 15, nós encontramos uma forte advertência para quem ainda acha que pode ser salvo cumprindo os 10 mandamentos. Porque a lei suscita a ira. A lei não traz promessa, a lei não apresenta salvação, mas a lei suscita a ira. É como se o papel da lei atiçasse, revelasse, evocasse a ira de Deus para agir como um Deus justo, punindo o pecador. A lei ressalta o pecado. A lei deixa muito claro que o que nós devemos fazer, irmãos, é nos calarmos diante da palavra de Deus, porque todos nós somos pecadores. Como é que você se torna um herdeiro do mundo? E aí voltamos para o versículo 13, que diz: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Em outras palavras, você tem que fazer o que Abraão fez. Você tem que fazer o que Abraão fez. Ele creu. Abraão creu. Quando Deus olhava para Abraão, irmãos, quando Deus avaliava a vida de Abraão, Deus o tratava não segundo as obras de Abraão, não segundo aquilo que Abraão fez, mas Deus o olhava vendo Cristo, que faria o sacrifício completo e eficaz. É por isso que nós temos destacado aqui que os crentes do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé, irmãos. Pela fé no Messias que viria. Abraão tinha essa convicção. Abraão, como nós vimos aqui na semana passada, destacamos no versículo, Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Abraão creu. E quando Deus olhava para Abraão, Deus olhava vendo o seu filho amado,
cumprindo aquela obra na cruz do Calvário. E essa justiça que foi sobre Jesus, Deus a colocou sobre Abraão. E é isso que Deus faz na sua vida, meu amado irmão. A justiça do Filho amado de Deus, cumprida na cruz do Calvário, é colocada sobre a sua vida. É por isso que Deus, quando olha para você, vê você um filho amado, justificado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E aí no versículo 16 ele acrescenta: essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça. E o que é graça, irmãos? A graça é presente. Graça é dádiva de Deus. John MacArthur, ele define muito bem o que é graça quando ele diz que a graça não é simplesmente você dar um prato de comida a quem está passando fome. A graça é você dar um prato de comida para quem está passando fome depois dele ter tentado te assaltar. Isso é graça. Graça é você reconhecer que está aquém do padrão de Deus. Que você nunca vai conseguir ser perfeito na sua vida. E se você é salvo, é porque a perfeição de outro é considerada sobre você. E essa graça é recebida pela fé neste perfeito homem que é Jesus Cristo. A graça, ao invés de orgulho, promove em nós, irmãos, gratidão, promove em nós o desejo de louvar a Deus, de cantar a Deus, de agradecer a Deus. É isso que promove em nós, ao invés de orgulho. E a graça, então, irmão, se mostra abundante quando no final do versículo 16, observamos que Deus tem um plano de formar a sua descendência além do judeu étnico. A graça de Deus, irmãos, vai além dos judeus étnicos, vai além daquele povo ali. A graça de Deus, ela se expande quando ela chega até os gentios, até a nós. Nós que estávamos sem Cristo, nós que estávamos estranhos às alianças, não tendo esperança, estávamos sem Deus no mundo, mas agora, por causa do grande amor de Deus, por causa da sua graça, nos tornamos herdeiros do mundo. Herdeiros do mundo. Versículos 16 e 17, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Olha aí o que ele diz, irmãos. Não somente a descendência que está no regime da lei, dos judeus, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Por quê? Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. É por causa da fé, a mesma fé que Abraão teve, que nós nos tornamos herdeiros do mundo junto com ele, por causa do que Cristo fez, irmãos. A obra que Cristo realizou na cruz. Eu não sei se você notou, mas aqui nesses versículos que nós temos considerado, a todo instante Paulo enfatiza demais essa questão de justificação pela fé.
Os irmãos já devem estar pensando assim, puxa, pastor, novamente esse tema, justificação pela fé. É quase que cada parágrafo aqui, o apóstolo Paulo, ele insiste, olha, é pela fé, olha, não é pelas obras, é pela justiça de Cristo, não é pela sua justiça, é pela justiça de Deus, é pela graça e não por méritos. Paulo, irmãos, ele fala aqui a exaustão esse tema. Por que ele repete tanto esse tema, irmãos? Por que Paulo insiste a todo instante em enfatizar a justificação pela fé, irmãos? Irmãos, Paulo faz isso porque a tendência é nós resistirmos com todo o nosso coração com respeito à graça de Deus. A tendência, meus amados irmãos, é que nós queremos ter uma participação. A tendência, meus amados irmãos, é sermos orgulhosos. Essa é a tendência do ser humano, ser orgulhoso. Nem que seja uma coisinha, nós achamos que podemos fazer alguma coisa nessa obra aí. Nosso coração é assim, irmãos. Nosso coração é assim, ele é movido por mérito. O nosso coração é movido por mérito. Queremos ser reconhecidos em tudo, inclusive na salvação. Mas aqui, irmãos, é por isso que Paulo vai repetindo, não é por obras, não é por sua justiça, não é pelo que você faz. Porque Deus, irmãos, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é sempre de Deus. Deus faz toda a obra, irmãos, de salvação na nossa vida. Nós não temos merecimento nenhum. Todos nós que entraremos na glória, nós entraremos na glória despidos de qualquer orgulho, despidos de qualquer merecimento, irmãos. Todos vão se curvar diante de Jesus e vão dizer: glória somente ao Senhor Jesus. Eu estou aqui somente pela graça de Deus. Caminhando para o final, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para você que está aqui e pensa que a vida se resume em 70, 80, 90 anos, porque tem muita gente que vive achando que a morte finaliza todas as coisas aqui nesse mundo, e a vida se resume nesse pequeno espaço que nós vivemos, que temos aqui nesse mundo. Se você que está me ouvindo, você pensa assim, você deve ser muito triste. Você deve ser muito triste em crer que a vida se resume aqui apenas a esta vida. Você é uma pessoa que tem inteligência, você é uma pessoa que tem desejos de viver, saúde, todos nós queremos viver, nós temos aspirações, nós temos sede de vida, temos anseio pela eternidade, e a morte é sempre uma inimiga para nós, é uma coisa que incomoda. E eu quero dizer que deve ser muito triste uma vida assim, achando que a morte finaliza tudo, que a morte encerra todas as coisas para você. Inclusive, sua vida hoje, sendo dessa maneira, não gostando de falar da morte,
certamente a sua vida é se lançando em distrações. Muitos até procuram viver uma vida intensa, cheia de atividades. Por quê? Porque ela acha que a vida se resume a somente isso. E esse tipo de pensamento de que a vida se resume somente a isto aqui, traz embutido uma série de pecados. Uma série de pecados. Nós vamos encontrar o individualismo, o egoísmo, o hedonismo, o materialismo, porque você não pensa mais em ninguém a não ser aproveitar a vida, aproveitar a sua vida. E por quê? Porque a vida é muito curta e você precisa aproveitar o máximo dessa vida. Eu quero te dizer que Deus fez uma promessa de tornar os seus filhos herdeiros do mundo. Herdeiros do mundo. Que a morte não é o fim. A morte não é o fim, que existe uma vida eterna. E somente o Evangelho, preste bem atenção, somente o Evangelho dá sentido à vida. Somente o Evangelho tem respostas para essa questão. Aqueles que estão em Jesus, eles não precisam ter uma vida louca, eles não precisam ter uma vida egoísta, porque sabem que a morte não é o fim, eles sabem que o melhor Deus está reservando para o seu povo. Paulo, ele mesmo nessa carta assevera esta verdade quando ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um mundo glorioso, irmãos. Um mundo renovado. E você se torna parte desse mundo quando você crê em Jesus Cristo. Quando você crê como Abraão creu. Quando você se entrega acreditando que o sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício completo, é um sacrifício eficaz. E eu quero encerrar mesmo lendo um texto ainda, irmãos. Abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23. Porque esse texto, irmãos, ele remonta a um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomo. João Crisóstomo, que viveu no século IV, ele era pastor da igreja de Santa Sofia, essa igreja que ainda existe nos dias de hoje na cidade de Istambul, na Turquia. Esse lugar, depois de funcionar 900 anos como igreja, em 1453 ela foi tomada pelo Império Otomano, pelos islâmicos, e foi transformada em uma mesquita. Os otomanos dotaram a igreja de 4 minaretes, transformando num dos maiores monumentos de Istambul, um dos lugares mais visitados naquela cidade. E João Crisóstomo foi pastor naquela igreja. E aconteceu na cidade de Constantinopla, hoje Istambul, que a época em que João Crisóstomo era pastor, aconteceu uma grande festa pagã. Imaginem os irmãos o carnaval, uma festa muito mais baixa do que o carnaval.
E aconteceu ali essa festa, e Crisóstomo, lá da casa pastoral, ele observando essa festa, ouvindo os gritos dos irmãos da igreja, participando dessa festa, que era regada a prostituição, era regada a bebida, sexo, tudo de baixaria que se pode imaginar. E ele, então, passou a noite preparando o sermão nesse texto aqui. 1 Coríntios 3, versículos 21 e 23, dizendo: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. E diz a história, irmãos, que Crisóstomo leu a passagem, começou a pregar nessa passagem. Crisóstomo foi um título dado a ele, depois que ele morreu. Esse nome significa garganta de ouro. Crisóstomo era um pregador poderoso, um homem cheio de autoridade, e ele começou a pregar, dando uma dura naqueles irmãos, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, seria muito melhor que vocês levassem essas prostitutas para suas casas. Porque quando vocês chegassem nas suas casas, as suas esposas expulsariam essas prostitutas com a vassoura. E nunca mais vocês as veriam. E ele continuou: vocês sabem qual é o problema? O problema é que vocês trouxeram essas prostitutas no coração. Elas estão na alma de vocês. Elas estão lá apegadas, produzindo memórias, lembranças, sensações, desejos. E ele abriu essa passagem e disse: por que vocês estão fazendo isso? Tudo é de vocês. Os rios, os pássaros, tudo é de vocês. Vocês são os donos de tudo. Vocês são herdeiros do mundo. Cristo deu tudo a vocês. Por que vocês estão indo para a lama? Descendo tão baixo? Tudo é de vocês. Tudo pertence a vocês. E eu quero concluir, irmãos, lembrando das palavras de João Crisóstomo. Tudo é de vocês, irmãos. Tudo é de vocês. Vocês são herdeiros do mundo. Se vocês são de Cristo, vocês são herdeiros do mundo. Hoje, nós já podemos desfrutar dessa união com Cristo. Nós já podemos desfrutar de tantas coisas maravilhosas. Porque essa doutrina, irmãos, é maravilhosa. Essa doutrina bíblica, ela é maravilhosa, ela é gloriosa. E lá na era vindoura, você vai poder olhar para esse mundo renovado, essa nova criação, e Jesus vai poder dizer para vocês: desfrutem de tudo. Desfrutem de tudo. Tudo é de vocês. Tudo é de vocês. Paulo,
aqui em Romanos capítulo 12, diz: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Porque essa esperança, meus amados irmãos, ela produz alegria no nosso coração. Ela nos dá o sentido da vida. Ela nos dá essa alegria de podermos viver com Cristo Jesus, na certeza de que Ele garantiu que nós somos, juntos com Ele, herdeiros desse mundo. Se essa tem sido a sua experiência, você não pode mais andar triste, cabisbaixo, desesperançoso. Que Deus, se você vive dessa maneira nos dias de hoje, triste, cabisbaixo, desesperançoso, que Deus abra os olhos da fé. Que Deus desperte em você essa verdade, enxergue essas coisas maravilhosas, porque isso não é um sonho, irmãos. A vida eterna com Deus não é uma utopia, não é um sonho, não é um devaneio de uma noite de verão. Que essa esperança de você ser herdeiro do mundo molde o seu coração. Que essa esperança seja o chão que você pisa. Esse chão concreto que Deus nos dá através da sua palavra, para pisarmos pela fé. E aí você vai poder se alegrar, você vai poder se animar, porque esse mundo não é o fim. Esse mundo não é o fim. Não é aqui que nós depositamos a nossa esperança. Não é nesse mundo que nós vamos viver eternamente. Aqui, meus amados irmãos, é uma peregrinação. Aqui, meus amados irmãos, é um deserto, uma batalha, um campo de guerra, um deserto. Uma jornada de fé. Uma missão. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos herdar essa terra, irmãos, essa terra gloriosa, essa terra renovada, novos céus e nova terra. E a nossa existência nesse mundo aqui é apenas um pingo, uma gota d'água no oceano da eternidade que o Senhor nos prometeu. Um novo mundo que se avizinha, que está próximo, que está chegando. Mais uns poucos anos, mais algumas batalhas, e nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque nós somos herdeiros do mundo juntamente com Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.